Hoje a gente vai falar, hoje é a nossa terceira aula de climatologia geográfica, e a gente vai falar do movimento relativo da Terra em relação ao Sol, e isso influencia diretamente no clima, por isso que a gente vai falar disso hoje. Então a Terra, ela faz um movimento de translação em relação ao Sol, só que como a gente viu na última aula, a Terra tem um eixo, ela tem um eixo de rotação, e esse eixo ele tem uma inclinação. E essa inclinação gera uma característica muito curiosa que a gente vai ver hoje. Porque é o seguinte, a Terra está aqui, translacionando em relação ao Sol. Esse Sol está meio torto, né? Era para estar no meio aqui da órbita. Mas a Terra está fazendo um movimento de translação em relação ao Sol. E esse movimento de translação forma uma elipse, tá? É quase um círculo. Mas esse círculo ele é um pouco achatadinho, só levemente achatadinho. Então isso forma uma elipse. Essa elipse, ela está contida em um plano. O que isso quer dizer? Imagina um plano, imagina uma folha de papel, como isso daqui, folha de papel. Se eu tenho essa folha de papel, nesse plano eu tenho uma elipse aqui, que é uma elipse nada mais é do que uma circunferência achatadinha. Esse achatamento, essa relação de achatamento da elipse vai depender do grau de achatamento dela, pode ser mais ou menos achatada. No caso da órbita da Terra, ela não é tão achatada assim. Então, a gente tem essa elipse contida num plano. Esse plano, que está contido, essa elipse formada pela pela translação da Terra em relação ao Sol, a gente chama de plano de eclíptica. Então, a gente tem esse plano aqui, que é o plano de eclíptica. Isso já vai fazer sentido na cabeça de vocês, eu vou botar uma animação daqui a pouco, e a gente vai brincar com essa animação ali, que é um programinha astronômico, para a gente entender isso na Terra. Mas o que isso importa? Isso importa que a gente pode, além da eclíptica, traçar uma linha imaginária entre o centro da Terra e o centro do Sol. Tá? Tem essa linha imaginária entre o centro da Terra e o centro do Sol. E essa linha imaginária, ela vai ser muito importante para a gente conseguir entender como a gente percebe aqui na Terra as variações de angulação da incidência do Sol de acordo com as estações do ano, tá? Então, a gente vai essa inclinação da Terra, junto com o movimento de translação, vai gerar uma variação do ângulo que o Sol incide na Terra. E essa variação no ângulo que o Sol incide na Terra, a gente chama de declinação solar. Essa declinação solar, ela oscila de mais ou menos 23 graus para norte até menos 23 graus para sul. Vocês devem ter visto em cartografia, né? Que eu posso botar 23 graus com S depois, ou posso botar menos 23 graus para dizer que está no sul. Então, vamos usar a convenção do mais e menos. Aqui, em vez de usar S e N. Essa oscilação, essa angulação da declinação solar, que é o máximo que o Sol atinge em 90 graus, um paralelo, ele vai atingir o Trópico de Câncer, que é a latitude máxima que o Sol atinge fazendo um ângulo de 90 graus aqui com a superfície, a gente já vai ver isso melhor, e menos 23 graus, mais ou menos, que é o Trópico de Capricórnio, quando o Sol consegue atingir de forma, fazendo o ângulo de 90 graus, os raios solares, com a superfície da Terra na maior latitude. Isso é muito importante porque isso vai definir os solstícios e os equinócios, tá? Então, a gente vai ver isso melhor nos solstícios e os equinócios. Eu vou passar mais um slide para vocês e depois a gente vai para a animação, para vocês entenderem isso a partir da perspectiva de um observador na superfície da Terra. A declinação solar, ela é representada por esse delta minúsculo aqui. Vocês aqui em climatologia não vão precisar calcular isso,
mas é só entender, para vocês entenderem que esse delta minúsculo significa declinação solar. O que significa isso? Quando o Sol atinge a declinação dele máxima para norte, no hemisfério norte, o Trópico de Câncer ele vai receber os raios solares fazendo um ângulo de 90 graus. Ou seja, o hemisfério norte vai ser mais aquecido do que o hemisfério sul, porque vai receber mais radiação solar. Isso daqui, para a gente do hemisfério sul, a gente chama de solstício de inverno, porque para a gente aqui é o início do nosso inverno, porque o hemisfério norte está recebendo mais radiação, consequentemente o hemisfério sul está empobrecido de radiação, está recebendo menos radiação. Então, fica mais frio, as temperaturas caem. Então, é o nosso inverno aqui. A mesma coisa acontece com o nosso solstício de verão, que é quando o Sol atinge a declinação máxima no hemisfério sul, fazendo esse ângulo aqui de 90 graus com a superfície. Então, o hemisfério sul se torna mais aquecido do que o hemisfério norte. Então, o hemisfério norte acaba tendo inverno e o hemisfério sul acaba entrando no verão. É por isso que o nosso Natal aqui é um calor desgraçado e o Natal nos Estados Unidos, no hemisfério norte, está nevando por conta dessa diferença. É sempre espelhado. O hemisfério norte aqui, sempre quando é inverno aqui no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. Quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. A mesma coisa vale para outono e primavera. Quando é outono no hemisfério norte, é primavera no hemisfério sul e vice-versa. Agora, a gente vai ver isso numa animação. Eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Aqui está o movimento de translação da Terra em relação ao Sol, tá? Aqui a gente tem um Sol fora de escala e aqui a gente tem o movimento da Terra em relação ao Sol. Repara que a Terra tem esse ângulo aqui de inclinação. Repara como, a partir de um observador aqui na linha do Equador, como que ao longo do ano aqui, a incidência solar vai mudando em relação aos hemisférios, tá? Aqui essa linha vermelha é o Equador, que separa o hemisfério norte do hemisfério sul. Repara como vai mudando a inclinação, a incidência do Sol aqui nesse desenho ao longo do ano, em relação a esse observador aqui. Esse ponto aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver que tem uma esfera aqui. Essa esfera nada mais é do que o ponto em que o Sol atinge a superfície da Terra, fazendo um ângulo de 90 graus, quando o raio está atingindo diretamente a superfície da Terra. Repara que esse ponto ele só vai até o Trópico de Câncer, depois vai até o Trópico de Capricórnio, passando 2 vezes entre esse caminho pelo Equador. Então, ele está na declinação máxima norte agora, esse ponto. Agora vai descendo, passa pelo Equador, continua descendo, atinge o máximo no hemisfério sul aqui e repete o ciclo. Esse movimento que é da declinação solar, se vocês repararem aqui, ó, vocês vão estar conseguindo ver o ângulo de declinação solar. E o que é esse ângulo de declinação solar? Ele é o ângulo feito por essa linha que liga o centro do Sol ao centro da Terra com o Equador. Eu vou voltar depois para o slide e vou mostrar isso formalmente para vocês. Mas reparem aqui como essa declinação vai mudando ao longo do ano. Aí reparem aqui, ó, se você estivesse no Equador, você ia ver o Sol se modificando dessa forma aqui, ó. Estão conseguindo ver os raios solares mudando o ângulo deles em relação à superfície? Você ia ver essa mudança no ângulo do Sol. Agora, vamos mudar o nosso observador aqui de posição. Vamos colocar ele num trópico, na declinação máxima a norte. Deixa eu só rodar aqui para dar uma acelerada.
Reparem, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui. Nesse momento aqui, o Sol atingiu a declinação dele máxima. O Sol está atingindo a superfície no ângulo de 90 graus. Vai ser o início do verão no hemisfério norte. Agora, repara como o bonequinho está mais afastado do Equador. Quando eu chegar no inverno, o Sol já vai ter uma angulação muito maior aqui. Se eu afastar o bonequinho mais ainda do Equador, botar ele perto dos polos, olha como é que ele vai ser atingido pelos raios solares ao longo do tempo. Aqui é quando fica aqueles vários dias de noite no Polo Norte, tá? Por isso que não está com incidência solar. Quando volta a incidência solar, reparem que está sempre inclinado o Sol. E a gente vai ver que essa inclinação do Sol, ela dificulta o aquecimento. É por isso que os polos são congelados e o Equador é a parte mais quente do planeta. Então, o que é a declinação solar formalmente? A declinação solar, ela é... Aqui você tem o Equador, a linha do Equador. Vou pegar aqui, mudar a cor da caneta. Se eu traço uma linha do centro da Terra até o centro do Sol, o ângulo que essa linha aqui pontilhada faz com o Equador é a declinação solar. Então, nos equinócios, a declinação solar, esse delta aqui, minúsculo, ficou horrível o delta, vou tentar consertar aqui. Esse delta minúsculo, ele é igual a 0 graus. Por quê? Porque não tem ângulo nenhum entre o Equador e essa linha que liga o centro da Terra ao centro do Sol. Ou seja, o Sol está atingindo o Equador de forma direta, fazendo um ângulo de 90 graus. Agora, essa linha aqui, com o movimento de translação, ela vai mudando a angulação em relação ao Equador, até chegar na angulação máxima aqui a norte, que vai fazer esse ângulo aqui com a linha do Equador, que no caso... ficou horrível. Que no caso são 23 graus, mais ou menos, né? 23 e uns quebrados. Aqui. E a mesma coisa aqui. 23. Que é a angulação máxima. Entre esse 23 aqui e o 0, vai ter uma infinidade de declinações, mas o máximo que vai chegar é 23 e uns quebrados a norte e 23 e uns quebrados para sul, tá? Toda vez que essa linha aqui, que liga o centro da Terra e o centro do Sol, passar pelo Equador fazendo esse ângulo de 0 grau, a gente vai chamar de equinócio. Isso vai acontecer 2 vezes por ano, em março e em setembro. E a gente já vai ver isso mais para frente, tá? Aí a gente pode fazer uma tabelinha de declinação solar aqui de uma forma, num planisfério. Imagina que isso daqui é um planisfério, aqui é a linha do Equador, aqui é o Trópico de Câncer e aqui é o Trópico de Capricórnio. O Sol, ele sai aqui do Equador, no equinócio, vai aumentando a declinação solar a sul até chegar no dia mais ou menos 21 de dezembro, no solstício de verão para a gente e o solstício de inverno para o hemisfério norte. Depois vai diminuindo a declinação solar até chegar a 0 grau, de novo fazendo o equinócio de outono em março. Depois, o Sol continua aumentando a sua declinação solar até chegar no Trópico de Câncer, formando solstício de inverno para a gente no dia 21 de junho, mais ou menos. Essa data pode variar um dia, todas elas. Mas, para a gente, é o solstício de inverno, para o hemisfério norte, é o solstício de verão deles, tá? E depois a declinação solar vai diminuindo até chegar no equinócio de primavera. Então, esse ciclo ele vai se repetindo todos os anos, tá?
Então, o solstício, formalmente, é o momento em que o Sol atinge a maior declinação em latitude, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Acontece isso 2 solstícios por ano. E o equinócio, ele é quando a declinação solar atinge zero. E o que isso representa? Representa que o hemisfério norte e o hemisfério sul estão sendo aquecidos pelo Sol de forma igualitária. Então, a radiação solar ela está sendo distribuída de forma igualitária para o hemisfério norte e o hemisfério sul. Não está havendo um aquecimento diferencial entre os hemisférios. Isso é muito importante vocês entenderem para entender as estações do ano. Então, os solstícios. A gente tem o solstício de junho, que ele pega 21 ou 22 de junho, e o Sol atinge a declinação máxima em latitude no hemisfério norte. Então, é verão no hemisfério norte, o hemisfério norte está mais aquecido do que o hemisfério sul, e por isso que aqui é o nosso inverno, e a gente chama de solstício de inverno aqui, solstício de verão lá no hemisfério norte, ou simplesmente solstício de junho, tá? É um termo também utilizado. Acontece mais ou menos 21 ou 22 de junho. O solstício de dezembro, que é o nosso solstício de verão, para o hemisfério norte é o solstício de inverno deles. E é quando o Sol atinge sua declinação máxima no hemisfério sul. Então, o hemisfério sul está sendo mais aquecido, ele está mais voltado para o Sol do que o hemisfério norte. Então, o hemisfério sul está mais aquecido, verão para a gente, hemisfério norte está menos aquecido, inverno para eles. E assim vai se repetindo o ciclo. Os equinócios, equinócio significa na etimologia noites e dias iguais, porque aqui nos solstícios também você vai ter o dia com luz, né? O dia no contexto de duração da iluminação solar. Você vai ter a maior duração da iluminação solar nessas datas aqui. No solstício de junho no hemisfério norte, você vai ter os dias maiores no hemisfério norte e os dias menores no hemisfério sul. E o solstício de dezembro, a gente vai ter os dias com iluminação. A gente vai ter os dias mais iluminados, dias mais longos no hemisfério sul e dias mais curtos. O sol vai se pôr mais cedo no hemisfério norte. Então, reparem só, é que a gente está muito perto do Equador, aqui no Rio de Janeiro, mas a gente já está distante o suficiente para perceber isso. Reparem como no verão vocês têm a iluminação do sol dura até mais tarde, enquanto no inverno a iluminação do sol ela não dura até mais tarde. Isso tem a ver com a declinação solar, tá? Com o tempo de incidência. No caso dos equinócios, os dias e noites têm exatamente 12 horas. Aproximadamente, né? Porque nunca é exatamente, mas vão ter ali aproximadamente 12 horas iguais. Então você vai ter 12 horas de iluminação solar e 12 horas de noite. Por quê? Porque você vai ter a declinação solar aqui em zero. Então, tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul vai estar recebendo radiação solar de forma igual. Então, a gente tem 2 equinócios, um em setembro e um em março, que pode ser em setembro entre 22 e 23 de setembro, e o de março entre 20 e 21 de março, tá? Isso varia de acordo com alguns cálculos astronômicos, existem tabelas para isso, a partir de cálculos astronômicos, vocês podem consultar na internet essas tabelas para saber as datas dos equinócios e dos solstícios. Até aqui foi, todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Fiquem à vontade. Isso é difícil de visualizar e espero que vocês estejam visualizando isso bem, tá? Porque isso é importante. Então, aqui é um resumão dos solstícios e equinócios para a gente aqui no hemisfério sul. Então, o início do verão no hemisfério sul marca também o início do inverno no hemisfério norte. É o nosso solstício de verão, 21 a 22 de dezembro. Depois a gente tem o início do outono no hemisfério sul, da primavera no hemisfério norte, no equinócio de março. Depois a gente tem o solstício de inverno para a gente e de verão para o hemisfério norte, que mais ou menos 20, 22 de junho.
E depois a gente tem o equinócio, que vai dar início à primavera no hemisfério sul e início ao outono no hemisfério norte, que é em setembro, entre 22 e 23 de setembro. Então é por isso que nós temos as estações do ano. Se a Terra não tivesse essa inclinação de 23 graus e meio aqui no eixo de rotação dela, nós não teríamos estações do ano. Nós só temos estações do ano porque conforme a Terra translaciona ao Sol, a posição dela, que está inclinada, varia em relação ao Sol. Então, conforme o planeta se movimenta em relação ao Sol, vai mudando a posição do hemisfério que está sendo mais iluminado ou menos iluminado pelo Sol. Foi? Até aí todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Levantem a mão se tiver alguma dúvida, senão a gente segue. Falando dessa parte astronômica, encerrando ela, nós vamos falar de principais elementos do clima. O primeiro elemento do clima que a gente vai ver é a insolação e a radiação solar. O segundo elemento do clima que nós vamos ver é a temperatura, depois a umidade do ar, depois pressão atmosférica, ventos, nebulosidade e precipitação. Alguns desses elementos a gente vai ver na outra aula, para não ficar muito cheio para vocês hoje. Então, a insolação e a radiação solar. A insolação, existem vários conceitos para insolação, tanto na física quanto na climatologia. Para a gente, na climatologia, a gente vai considerar a insolação como a duração do período de luz do dia em relação à luz solar, ou a duração do brilho solar. Enquanto tiver brilho do Sol, a gente consegue ver o brilho do Sol como observador na superfície do planeta, a gente vai estar considerando isso insolação. E a intensidade dessa insolação também vai ser medida. Então, você pode ter uma maior ou uma menor insolação, dependendo das condições atmosféricas daquele dia. Um dia muito nublado vai ter uma insolação menor, um brilho solar menor do que um dia que não está nublado. Então, esse conceito de insolação, ele é meio ambíguo, porque existem várias definições, mas para a gente é a duração do brilho do Sol, do brilho solar ao longo do dia. A duração também é a intensidade, muitas vezes. A radiação solar já é um outro conceito, porque é a radiação recebida, é a energia recebida da Terra pelo Sol através da radiação eletromagnética que vai aquecer aqui a gente, que vai interagir com a nossa atmosfera e com a superfície do planeta. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Por que os polos são congelados? E por que o Equador, aqui a faixa intertropical, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, entre esses dois trópicos, por que essa área é a área mais aquecida do planeta? Alguém tem ideia? Eu falei um pouco por alto, mas existe uma explicação para isso mais formal. Alguém consegue imaginar qual é a explicação? Os polos serem congelados e o Equador ser o local do planeta que recebe maior radiação? Não? Ninguém? Ninguém vai se aventurar? É por uma pura questão geométrica. Professor, o senhor falou sobre o ângulo de incidência, né? Exatamente, ângulo de incidência. Porque o ângulo no Equador, acho que chega a 90 graus. Isso. E nos polos, não chega, o ângulo não é tão grande assim, aí por isso a radiação não é tão grande. Exatamente, mas aí a gente tem um passo além, exatamente isso. Obrigado, eu não estou vendo o seu nome. Desculpa. Caio. Caio. Você tá certo. Mas existe uma explicação um pouquinho além disso, é um passo além, que é o seguinte. É exatamente isso que você falou, tem a ver com o ângulo. Mas por que o ângulo influencia? Porque imagina o seguinte, imagina que aqui eu tenha vários cilindros imaginários. E através desses cilindros aqui, passam a mesma quantidade de radiação, de energia solar. Só que repara que quando esse cilindro atinge o Equador, ele atinge 90 graus. Então,
ele forma aqui sobre o Equador o menor, ele concentra no Equador a radiação numa área muito menor aqui do que, por exemplo, quando eu vou para os polos. Conforme eu vou me distanciando do Equador, que eu vou aumentando a latitude, eu aumento também a inclinação, o ângulo de incidência. Se eu aumento o ângulo de incidência, essa mesma quantidade de radiação que passa por esse cilindro aqui vai ser espalhada por uma área muito maior. Então, eu vou ter a mesma quantidade de energia aquecendo uma área muito maior, uma quantidade de gelo, de água, de rochas muito maior. Então, o aquecimento vai ser muito mais ineficiente aqui nos polos do que no Equador. E é por isso que a gente tem essa diferença de insolação. Porque o ângulo, ele muitas vezes a gente para aí na explicação do ângulo. Mas por que o ângulo gera essa diferença de aquecimento? Por conta dessa quantidade de energia sendo espalhada por uma área muito maior. Porque quando você inclina essa incidência solar, você também dificulta. Não é que você dificulte, mas você espalha aquela radiação, aquela quantidade de energia por uma área muito maior. É como se você pegasse uma lanterna e apontasse a lanterna exatamente 90 graus para baixo. Você vai reparar que vai ficar muito mais iluminado uma área muito menor. Se eu inclinar a lanterna, você vai iluminar uma área muito maior, mas com muito menos intensidade. Você está dividindo para uma área muito grande aquela energia térmica. Se você quiser extrapolar essa explicação para a física quântica, vai entrar a relação aos fótons. Os fótons eles vão estar colidindo de forma perpendicular, de forma perpendicular, não, desculpa, de forma oblíqua. Eles vão estar atingindo a superfície da Terra nos polos de forma oblíqua, eles vão estar atingindo de raspão aqui os polos. Então, eles vão estar gerando menos energia. Aqui, eles já vão estar atingindo com um ângulo de 90 graus, então ele vai estar atingindo com energia total. Também é outra forma de explicar isso, tá? Então, a insolação e a radiação solar é basicamente isso que vocês precisam saber, tá? Por enquanto. Posso seguir? Alguma dúvida sobre isso? Fiquem à vontade. Diego, eu não tenho uma dúvida propriamente, mas é mais uma curiosidade. Uhum. Eu sei que aqui a gente não trabalha com bola de cristal, nem exercício de imaginar, mas esse eixo de inclinação da Terra, ele foi ocasionado pelo choque com outro corpo celestial, certo? Certo. E se não tivesse acontecido, como é que seria essa dinâmica de insolação e radiação na Terra? Isso é bem curioso. É porque essa colisão aconteceu antes de existir vida, atmosfera. Quando a vida surgiu, pelo menos a vida mais desenvolvida do planeta, a Terra já tinha esse eixo de inclinação. Mas o que acontece é que a gente teria uma distribuição diferente, porque o eixo não necessariamente seria um eixo um eixo com 0 grau de inclinação. Esse eixo poderia ser assim, ele poderia ser assim, ele poderia ser vários ângulos diferentes. Então, dependendo do ângulo, a gente teria distribuições das calotas polares diferentes no planeta. A gente poderia ter estações do ano de intensidades muito diferentes. A gente poderia ter ausência de estações do ano, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo prático disso. O eixo de inclinação da Terra, ele varia de ângulo ao longo do tempo. É o que a gente chama de precessão, porque o eixo da Terra, ele faz esse movimento aqui como se fosse de um peão. A gente aprende desde a época da escola que a Terra faz 2 movimentos, de rotação e de translação, mas a Terra faz mais ou menos uns 6 movimentos. Então, um desses movimentos é o movimento de precessão, que é esse movimento aqui do eixo. Esse movimento aqui, ele é capaz de gerar eras glaciais, porque só esse movimento aqui, ele já muda a distribuição de energia no planeta como um todo. E ele acaba diminuindo a eficiência da Terra de se aquecer pela radiação solar, e isso gera grandes eras glaciais. Quando a gente fala de quaternário,
eu vou mostrar aqui um esquemão para vocês, mostrando como esse movimento periódico na Terra gera glaciações recorrentes. A última glaciação foi há 15 mil anos atrás, mais ou menos, no final do Pleistoceno. Seres humanos, inclusive, aproveitaram essa glaciação para migrar, um grupo de seres humanos, a migrar para as Américas, o outro veio navegando pelas novas evidências arqueológicas, porque tinha uma ponte de gelo ligando a América do Norte com a Eurásia, né? Ali, então eles conseguiram atravessar a pé. Então, essas eras glaciais, elas são eras recorrentes. A gente está atualmente num período interglacial, mas daqui a talvez alguns milhares de anos, 10 mil, 20 mil anos, a gente entra numa nova era glacial. Se a gente não tacar gases de estufa na atmosfera a rodo e impedir que essa era glacial ocorra. Mas, de qualquer forma, essa sua pergunta é muito pertinente, porque essa variação, se não tivesse tido essa colisão para gerar essa inclinação, é meio difícil de prever, mas a gente poderia ter possibilidades infinitas aí de distribuição de radiação na Terra, inclusive da Terra ficar parada, não rotacionar, porque a rotação da Terra também tem a ver com a formação dela, mas também tem a ver com a gravidade da Lua, com outros fatores. Então, se a Terra não rotacionasse, existem planetas que não rotacionam, ela ia ter uma face fumegante, aquecida pra caramba, com a temperatura lá no alto, e uma outra face congelada permanentemente, e que ia ficar permanentemente escura. Então, você ia ter a Terra o tempo todo voltada para o Sol. Na verdade, ela faria um movimento de rotação, mas é um movimento de rotação que está encaixado com o movimento de rotação do Sol. É o que da translação ao Sol, o que acontece com a Lua, por exemplo. Por isso que a gente vê sempre a mesma face da Lua, porque a rotação da Lua está encaixada meio que com a Terra. Então, a gente está sempre vendo a mesma face da Lua, mas não significa que ela não rotacione. É porque, quando ela translaciona, ela rotaciona junto, então é encaixado. É uma coisa meio difícil de ver explicando assim, mas joga no YouTube que vocês vão conseguir ver esse fenômeno da Lua. Se isso acontecesse com a Terra, a gente ia ter uma face permanentemente aquecida, que ia ser fumegante, e outra face congelada. Então, tem inúmeras possibilidades. Obrigado pela pergunta, porque isso dá pano para manga, é muito interessante. Eu não sei quem fez a pergunta. Aí, se puder falar o nome, eu agradeço. Fui eu, Andressa. Valeu, Andressa. Diego, pela resposta. Nada. Diego, oi. O Gabriel Macedo botou uma pergunta no chat, se ele quer abrir o microfone, que perdeu um pouco. Não, exatamente, porque é o sentimento que a pessoa tem, não é. Fica à vontade, mas se alguém puder ler para mim a pergunta do chat, só para não sair aqui da... Ele perguntou em relação a essa questão dos polos receberem menos insolação devido à inclinação solar, como se fosse um efeito de penumbra. Perdeu o contexto da você estava falando. Eu não entendi o final da pergunta, se é eclipse de penumbra. Como se fosse um efeito de penumbra. Sim, é um efeito de penumbra. E também, por conta da inclinação da Terra, acaba que os polos eles ficam ao longo de algumas estações do ano, principalmente, na verdade, no caso, o inverno, tanto o inverno no Polo Norte, quanto o inverno no Polo Sul, você tem períodos que não tem insolação nenhuma, que são vários dias de noite. Então, isso também ajuda a ter uma defasagem no aquecimento. É aquilo que a gente viu na animação, que no inverno no Polo Norte e no inverno no Polo Sul, tem alguns períodos que ficam alguns dias com noite completa, né? Tem até um filme de terror, 30 Dias de Noite, não sei se vocês já viram, de vampiro, que o pessoal fica preso numa cidade, acho que é no hemisfério norte, e essa cidade fica com 30 dias de noite lá e não precisa do sol lá para matar os vampiros, e as pessoas ficam presas na neve, tentando fugir, tentando ganhar tempo até nascer o sol. Isso é uma realidade de quem mora em baixas latitudes, tá? Quanto maior a latitude, maior é esse efeito. Então, excelente pergunta aí do Gabriel, se eu não me engano. Não sei se eu acertei aí o nome. Aí a gente entra num ponto interessante, que é a insolação no planeta Terra. Aqui, gente, é muito importante vocês prestarem atenção, que a gente vai ter isso daqui o gráfico é dividido da seguinte forma.
ele é um gráfico que aqui tem a latitude, ou seja, aqui eu tenho a linha do Equador, tá? 0 grau de latitude. Aqui eu estou andando para o hemisfério sul até chegar no polo, que é 90 graus aqui. E aqui eu estou andando para o hemisfério norte até chegar aqui 90 graus. Então, isso daqui é o gráfico aqui, o eixo X. O eixo Y do gráfico, ele é a insolação em quilolangle. Quilolangle é uma medida de insolação, que é uma medida de energia, tá? É uma medida que mede a quantidade de energia solar recebida em média ao longo do dia, e essa energia ela é proporcional à iluminação, porque a iluminação ela nada mais é do que energia. Então, não precisa encanar o que é um quilolangle, como é que é medido isso, só preciso que vocês saibam que isso daqui é uma medida de energia. Quanto maior essa medida, mais energia. Quanto menor, menos energia. E aqui a gente tem um gráfico da insolação média no planeta Terra, tá? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Por que aqui no Equador a insolação ela deveria ser... Vocês concordam comigo que a curva deveria ser assim, em formato de sino? Mas aqui, porque o Equador é o local que recebe maior radiação solar, mas aqui ela não está em forma de sino, ela faz uma espécie de reentrância, esse gráfico. Os locais que recebem a maior radiação solar, eles, na verdade, são as zonas intertropicais aqui. Vocês concordam comigo? Aqui que tem uma coisa estranha aqui nesse gráfico, que o Equador não é o lugar da Terra que tem a maior insolação. Alguém tem noção de por que esse gráfico é assim? Será que ele está errado? Podem chutar. Lembra que insolação é uma medida de luminosidade, tá? De luminosidade. De radiação recebida a partir da luminosidade de um observador na superfície do planeta. Alguém tem alguma ideia? Passa a oferecer ponto. Oi? Alguém levantou a mão, pode falar, ou abrir o microfone. Diego, seria porque o Sol, ele ao longo do ano, ele caminha, né, de um trópico até o outro, e quando ele vai chegando no trópico, ele demora um pouquinho, aí ele fica mais tempo sobre os trópicos do que passando pelo Equador. Ou seja, acumulando a energia, né? Eu não sei se o Y aí é acumulativo, mas se for, eu acho que seria por isso. O Y, aqui o eixo Y são as médias. O teu raciocínio não tá errado, mas de qualquer forma, nesse caminho do Sol, o Equador ainda é o local em média que recebe mais energia. Mesmo tendo esse delay que você falou, o Equador acaba sendo mais aquecido em comparação com o hemisfério, com os trópicos, por conta do seguinte motivo, por causa dos invernos. Porque durante o inverno você fica alguns meses com o trópico oposto recebendo o mínimo de radiação, mesmo com esse delay que você falou. Então, um motivo disso aqui é a nebulosidade. É porque, como é uma medida feita na superfície do planeta, o Equador é repleto de nuvens. Então, a nebulosidade, as nuvens, elas impedem que a insolação chegue na superfície do planeta. E como a insolação é uma medida feita em superfície, existe até a medida de insolação de topo de atmosfera. Mas nesse caso aqui desse gráfico, que foi a pegadinha que eu fiz para vocês, é uma insolação de superfície, que é a insolação que a gente usa mais em climatologia. Então, se ela é uma insolação de superfície, as nuvens influenciam. Então, as áreas com maiores quantidades de nuvens são áreas com menor insolação. Por isso que o hemisfério sul, ele também tem menor máximo de insolação do que o hemisfério norte aqui, ó. Porque o hemisfério sul tem mais oceanos. Então, ele tem mais superfície, maior superfície de água, então evapora mais água. A gente vai ver isso em outras aulas, e isso forma mais nuvens, e essas nuvens impedem a radiação solar de chegar na superfície de forma eficiente. É claro que essa insolação ela chega aqui no planeta. Se a gente estivesse no topo da atmosfera, esse gráfico seria assim, seria um sino, tá? Se estivesse medindo no topo da atmosfera. Como a gente está medindo na superfície,
que esses raios eles estão passando por toda a atmosfera até atingir a gente na superfície, a gente passa por nebulosidade. A nebulosidade não é só dada por nuvens, não, tá? Vulcanismo, que libera muita cinza vulcânica, poluentes, aerosóis, isso tudo na atmosfera, até alguns gases que são gases que a gente chama de gases opacos e partículas de poeira, tudo isso influencia também na insolação. Então, é por isso que nós temos esse comportamento aqui. Então, esse é o motivo. O Equador ele tem a maior nebulosidade na superfície, na região do planeta que tem uma grande nebulosidade por conta de um fator de convergência de algumas células que existem no planeta, que a gente vai ver quando a gente falar de circulação atmosférica. Mas, por enquanto, a gente está aprendendo ainda a engatinhar. E a insolação aqui é maior, como eu falei, nessas zonas subtropicais, porque é a área que se encontra nos maiores desertos do globo. É a que a gente chama de latitude dos desertos. Então, são áreas que você tem menos formação de nuvens. Embora no hemisfério sul, como eu falei, tenha mais nuvens por ter maior superfície oceânica, tá? Então, a nebulosidade é maior, por isso que a nebulosidade do hemisfério sul do hemisfério sul é um pouquinho maior e a insolação é um pouquinho menor por causa disso. E a menor insolação da Terra, ela está concentrada mais ou menos aqui em 60 graus. Isso varia, né? Essa altura aqui de menor nebulosidade varia. O hemisfério sul ela é um pouquinho mais baixa em latitude, em torno de 65 graus, 70 graus, enquanto no hemisfério norte é mais próxima de 80 graus. Isso também tem a ver com as massas oceânicas, que também tem a ver com as correntes marítimas, que também tem a ver com a nebulosidade. Então, os polos, eles têm uma maior insolação do que essa área aqui de latitude abaixo dos polos, porque os polos eles são muito secos. Pode parecer esquisito falar isso, mas eles são secos no sentido de que a água está toda congelada. Então, não tem muita água disponível para formar nuvens. Até tem nuvens, mas a umidade do ar em si ela é muito baixa. Então, por isso, você tem uma nebulosidade nos polos muito menor. Então, os polos vão acabar tendo uma insolação maior do que essas zonas de latitudes temperadas, ou quase polares ali de transição, que são áreas que vão ter mais nebulosidade, porque vão ser mais úmidas, vão ter mais nuvens. Alguém levantou a mão, fica à vontade. Fui eu, Diego. Não, só que isso que você falou da questão da nebulosidade me lembrou um negócio que eu vi há um tempo atrás num documentário de um cara chamado Herzog, né? Ele fez um documentário sobre Atlântida, né, continente e tudo mais, e estavam falando sobre, na verdade, como foram encontrados no Polo Norte uns óculos específicos feitos por povos ancestrais, indígenas que viviam lá, exatamente para prevenir um efeito de cegueira causada pela neve, né? Esse efeito de luminosidade excessiva. Então, eram uns óculos muito fininhos, muito... o campo de visão deles era algo assim, ridículo de fino, mas realmente prevenia para eles. Era uma tecnologia deles na época, né? Eu acho interessante isso. Não, extremamente interessante. Eu não vi no YouTube, mas eu li uma reportagem sobre esses óculos, que, se eu não me engano, são até feitos, acho que com osso de foca, osso de baleia, uma coisa assim, que só tem uma passagenzinha. E é a cegueira das neves, o nome da doença, que queima a retina da pessoa, a pessoa fica sem enxergar por vários dias e até às vezes fica cega mesmo. Por isso que quando a pessoa vai para uma área com neve, tem que usar sempre óculos escuros de boa qualidade para ter filtro UV. Mas isso que você falou é exatamente isso, por conta dessa menor nebulosidade, que gera uma maior insolação, e como a neve tem um albedo muito alto, reflete muita luz também. Então é como se fosse um espelho ali refletindo luz em você o tempo todo.
Então, as pessoas até ficam meio queimadas de sol também, mesmo estando na neve, com uma área que em teoria, recebe menos radiação solar. Mas ali naquele contexto físico que você está, com baixa nebulosidade, com muita reflexão, você está exposto a muita radiação, né? É muito interessante, isso é muito doido na nossa cabeça, né? Porque às vezes a gente pensa, poxa, eu tô numa área tropical, que recebe muita insolação, só que às vezes você está menos exposto à radiação solar por conta da nebulosidade do que um cara que está, dependendo da condição meteorológica do dia, tá? Do que um cara que está, por exemplo, no polo. Isso é muito, muito interessante. Eu não sei se vocês conhecem, tem um professor do departamento de geologia que ele se chama o André Ribeiro, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele, às vezes, dá aula de geologia geral para geografia. O André Ribeiro, ele mapeou por décadas, ele fez mapeamento geológico na Antártida. Ele ficou lá acampando com... ele que fez, mundialmente, ele foi o cara que fez os mapas geológicos da Antártida. E ele conta umas histórias muito doidas lá da Antártida, de como é esquisito. Por exemplo, ele já contou uma história que tinha uns vulcões ativos lá, que era tão quente o lugar dos vulcões ativos, que eles acampavam perto do vulcão e eles conseguiam ficar de shortinho, sem camisa e tal, no meio da Antártida, por conta do aquecimento ali do vulcão. Ele conta também das bússolas, que a bússola não funciona direito em alguns locais lá, porque você está muito próximo do polo geomagnético, né? Então a bússola meio que ela fica se orientando de uma forma muito doida. Então você tem que usar outras técnicas de se orientar lá na neve, cair em buraco, essa questão da cegueira, da cegueira das neves também, das extremidades que às vezes congela, então você pode perder um membro, perder um dedo por causa disso. Então tem quem trabalha na neve tem que ter muita manha do que está fazendo, e principalmente em áreas assim polares, porque a chance de dar problema é muito grande. Então vamos seguir. Falando da radiação solar. A radiação solar, ela então, de uma forma genérica, aqui nesse desenho a gente está pensando na Terra como estática, tá? Esse desenho aqui está no livro Geossistemas, é um livro muito bom para vários assuntos de geografia física. E aqui, em média, o Equador ele recebe mais sol direto. Então, o Equador ele é a parte do planeta mais aquecida. E isso vai gerar o que a gente chama de equador térmico. Vocês vão ver o que é isso. Aí, conforme você vai caminhando em direção aos polos, isso vai ficando mais difuso, porque vai ficando mais oblíqua a incidência solar, até chegar na maior obliquidade, que é dos polos, que é a área que tem a incidência solar mais difusa. Aí, a gente entra nos processos atenuantes da atmosfera. Porque a radiação solar, quando ela chega no topo da atmosfera, ela pode fazer diversos caminhos. Um dos caminhos é a difusão, que é o espalhamento dessa radiação solar quando ela interage com a atmosfera terrestre. Porque a radiação está vindo no vácuo do espaço. Encontrou os gases, elas já vão mudar de sentido ali. Elas vão refletir, refratar, e isso vai fazer com que essa radiação fique mais difusa na atmosfera. Isso vai depender de inúmeros fatores, tá? Inclusive da estação do ano. Mas a difusão é um processo atenuante, que é o que vai atenuar a radiação solar até ela chegar na superfície, onde nós estamos. Um outro processo é a absorção, que é o que a gente viu na última aula, que é que algumas camadas da atmosfera, como a ionosfera, absorve os raios gama e os raios X, que vêm do Sol. Além disso, a camada de ozônio, que absorve uma boa parte da radiação ultravioleta. Então, de todos os comprimentos de onda e frequências que são emitidos pelo Sol, que chegam no topo da atmosfera, só uma pequena parte, que é a parte da luz visível, basicamente de um pouquinho
do ultravioleta, um pouquinho de infravermelho, que chega aqui para a gente, para aquecer a nossa superfície, tá? E um outro processo é a reflexão. A reflexão acontece desde o topo da atmosfera até a superfície do planeta, e isso vai depender do albedo, dos materiais. As nuvens, elas refletem, o gelo reflete, tudo reflete, basicamente. Existem materiais mais ou menos reflexivos. Tem material como o asfalto, que reflete muito pouco. Materiais como gelo refletem muito. Rochas claras, como granitos, refletem muito também. Então, a reflexão também vai ser um fator atenuante da radiação solar, porque quando essa reflexão ocorre no topo da atmosfera, por gases, por nuvens, isso vai impedir que essa radiação chegue aqui na superfície. Então, a gente tem 3 fatores atenuantes da radiação solar até ela chegar aqui para a gente, para aquecer a superfície propriamente dita. Todo mundo entendeu? Aqui, posso seguir? Acabei deixando o slide de por que o céu é azul de novo, aqui para vocês. Mas eu expliquei isso na última aula, eu só vou pegar o gancho aqui disso daqui para explicar uma outra coisa, que é o seguinte, uma coisa muito importante, por que o nosso Sol ele emite radiação na frequência do vermelho, amarelo, laranja? Alguém tem ideia de por que nosso Sol não é azul, por exemplo? Alguém tem ideia? Nenhuma ideia? Então vou ter que dar um spoiler para vocês. O nosso Sol, ele é amarelo, ele brilha nessa faixa ali, avermelhada, amarelo, laranja, por causa da temperatura dele. Porque quanto maior a temperatura de um corpo, você muda a faixa de frequência de radiação que ele emite. Então, por exemplo, aqui tem um termômetro. Estrelas muito grandes e muito mais quentes do que o nosso Sol, elas são azuis. Por isso que tem as gigantes azuis, vocês já ouviram falar. Porque elas são estrelas muito maiores e muito mais quentes. Então, como elas são muito mais quentes do que o nosso Sol, elas conseguem emitir comprimentos de onda mais para a faixa do azul. Então, é possível saber a temperatura de estrelas a partir da cor delas. Isso é uma coisa bem interessante. Até também dá para saber a composição delas por essa cor, pelo espectro delas. É só uma curiosidade para vocês. Mas por que o céu é azul? Já falei na última aula, não vou repetir aqui para vocês. Tá? Mas aí entra o balanço médio da radiação solar, que é o seguinte, para a gente isso daqui é fundamental, tá? Fundamental, para entender tudo que vem depois, em climatologia. Essa cetona aqui representa 100% da radiação solar que chega no topo da nossa atmosfera. Desses 100%, aqui, 60% veio para cá. Desses 60%, 7% foi refletida e difundida pelos aerosóis que tem na atmosfera, 16% é absorvida por gases atmosféricos, esses gases vão absorver essa radiação e gerar calor, ou gerar íons, ionizar, enfim, eles vão interagir com essa radiação e transformar essa energia em outra coisa. 37% chega na superfície do planeta, só que desses 37%, 5% é refletido pela superfície e volta para o espaço. Volta para a atmosfera e pode voltar para o espaço. Então, só 32% aquece a superfície do planeta desses 60% que veio para cá. Dos outros 40%, 25% é refletido pelas nuvens, 1% é absorvido pelas nuvens e só 14% chega na superfície para aquecer ela. Então, da radiação solar total que chega no topo da atmosfera, só 46% em média, tá? Isso daqui varia de acordo com o hemisfério, com a estação do ano. Só 46% em média da radiação solar é que aquece efetivamente a nossa superfície. Os outros 54% é perdido de outra forma ou aquece os gases da nossa atmosfera. Todo mundo entendeu isso, esse balanço médio de radiação solar?
Esse daqui é um balanço médio bem simplificado. Eu acho que no próximo slide tem um mais complicadinho, para a gente ver isso em mais detalhes. Então, essa é a energia total do Sol absorvida pela nossa superfície. O balanço da radiação solar, ele varia com muitas variáveis, assim. Ele é influenciado por diversos fatores, entre eles a propriedade dos materiais da superfície do planeta e da própria atmosfera. Ele varia de acordo com as estações do ano e ele varia também com a latitude. E aqui eu tenho uma tabelinha de um livro de climatologia que eu disponibilizei em português para vocês, lá no Classroom, com o albedo da superfície. Lembrando, quanto maior o albedo, maior a qualidade reflexiva da superfície, mais radiação essa superfície reflete. Então, as nuvens refletem de 50% a 55% da radiação que elas recebem, enquanto a água, por exemplo, só reflete 5%, absorve bastante. Enquanto o solo úmido reflete 15%, a areia úmida é 9%. Então, isso daqui é uma tabela, ninguém precisa decorar isso, mas é só para vocês saberem que materiais diferentes refletem a radiação de forma diferente, que é o famoso albedo que a gente viu na última aula. E existe uma relação entre a radiação solar e a insolação, porque o Equador ele vai ter um excesso de insolação, enquanto os polos e as regiões temperadas vão ter um déficit de energia, de watts, de energia em watts. O que isso quer dizer? Lembra lá da física que a gente falou na primeira aula, que a energia, o calor, por convenção, convenção física, ele vai sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, o fluxo de calor, ele vai do Equador para os polos do nosso planeta. Essa é a tendência do fluxo de calor do planeta ao longo do ano inteiro. E isso vai gerar fenômenos climatológicos que vocês vão ver muito interessantes, tá? Inclusive células células climáticas, células que vão movimentar ventos, gerar zonas de alta pressão, zonas de baixa pressão, que a gente vai ver em outras aulas, tá? Aqui já é um desenho mais bonitinho, mostrando que entre 35 graus norte e 35 graus sul, nós temos um excesso de energia. Enquanto as outras latitudes, as latitudes acima disso, a gente tem esse déficit de energia que vai gerar esse movimento aqui em direção aos polos, esse movimento de energia. A energia absorvida nessa faixa aqui é maior do que a energia perdida para o espaço. Já em latitudes maiores do que 35 graus, tanto para norte quanto para sul, a gente vai ter uma perda maior de energia para o espaço do que uma absorção. A Terra vai absorver menos do que perder para o espaço nessas regiões acima de 35 graus de latitude. E a temperatura, ela tem uma relação direta com um fenômeno chamado calor específico. Que a gente viu na última aula? Que o calor específico, ele de forma bem intuitiva, ele é a quantidade de energia que uma determinada massa de material precisa para aumentar um grau de temperatura. Então, a água, por exemplo, ela tem um calor específico mais alto, ela precisa de mais energia para aumentar um grau de temperatura do que, por exemplo, a mesma quantidade de terra, de areia, por exemplo. Então, o que acontece? A temperatura ela vai variar na superfície do planeta de acordo com os materiais também e com o tempo de aquecimento. Isso a gente vai ver muito melhor quando a gente começa a falar de aquecimento da superfície de uma forma mais detalhada. Mas aqui está uma tabela de calor específico.
A água precisa de muito mais energia, ela demora muito mais para aquecer, ela, ao mesmo tempo, ela demora mais para aquecer, ela demora mais para resfriar, porque pensa bem, se aquele corpo de água precisou de muito mais energia para ele aquecer, ele tem muito mais energia para ele perder conforme ele vai resfriando. Então, é por isso, por exemplo, que os oceanos eles conseguem ficar quentes durante a noite por muito mais tempo do que as massas de terra. Isso vai gerar um fenômeno chamado maritimidade, que a gente vai ver em outras aulas. E aqui tem exemplo de calor específico de outros materiais, só para ficar ilustrado para vocês. Por exemplo, o ouro, ele precisa de muito pouquinha energia para aquecer, e ele também perde temperatura muito rápido. Quem tem cordão de ouro já deve ter percebido. Quando você pega o cordão de ouro do lugar que ele está guardado, ele vai estar muito frio, mas quando você botar no teu corpo, ele já vai aquecer rapidinho para a temperatura do teu corpo. Se tu tiver com um cordão, uma pulseira de ouro perto do fogão fazendo comida, você vai ver que aquele cordão, pulseira, anel vai aquecer rapidinho e vai até te queimar, dependendo da intensidade, porque absorve calor muito rápido, porque tem um calor específico muito baixo. Então, consegue subir de temperatura com muito menos energia do que outros materiais. E a gente chega num conceito importante para a gente, que é o equador térmico. O equador térmico é a linha do equador definida pela linha formada pelos pontos com as maiores médias de temperatura no planeta Terra. E como vocês já sabem que existe verão e inverno, esse equador térmico, existe um equador térmico para julho, para um solstício, e outro equador térmico para um outro solstício. Então, a gente tem o equador térmico para o verão no hemisfério norte e o equador térmico para o verão no hemisfério sul. Porque esse equador térmico é o ponto, são todos os pontos com as maiores temperaturas da superfície do planeta, quando eles são ligados. Esse equador térmico, ele não coincide com o equador geográfico, que é aquele equador lá de cartografia, que é o paralelo de 0 grau, tá? Ele não coincide. Por quê? Porque ele varia de acordo com as massas de oceano, com as massas de terra. Repara que ele faz uma curvinha aqui no Oceano Atlântico, porque isso daqui tem a ver com o calor específico das massas de terra, que é diferente do calor específico dos oceanos. Então, isso modifica as temperaturas médias. Então, a gente vai ter essas duas faixas aqui, que são o equador térmico para janeiro, aqui, e o equador térmico para julho, mas para todo mês a gente pode traçar o equador térmico do planeta. Aqui só foi 2 exemplos de equador térmico, tá? É só um conceito importante que vocês precisam saber em climatologia. Eu acho que eu vou parar por hoje aqui. São 7h49, que aí a aula que vem a gente entra em umidade do ar de uma forma mais detalhada, porque tem uma parte matemáticazinha que vocês precisam entender, que eu prefiro deixar para a próxima aula. Pode ser? Então, por hoje, encerro. Se alguém tiver alguma dúvida, abro para perguntas.